aí isola uma única substância, algumas substâncias, coloca as substâncias dentro de um vidrinho. Eu trouxe várias embalagens aqui, que são embalagens de produtos de pacientes que a gente já analisou, a gente não está vendendo nada, nem promovendo as empresas, é apenas para ver o que existe no mercado. Porque o projeto justamente é outra via, né? Qual que é a outra via? Porque a indústria coloca dentro do vidrinho, vende e leva a ideia de que o conhecimento tradicional ele é ignorante, ou que ele não serve, ou que ele é perigoso, né? Quando, na verdade, se a gente tem universidade, se a gente tem ciência, a ciência ela tem que caminhar, né, para nossa evolução, a nossa qualidade de vida, né? Ela não pode estar aislada, separada da comunidade, da sociedade. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente pode trabalhar para a indústria nacional, mas a gente também tem que trabalhar para o nosso entorno. Então, essa é a ideia do projeto. É a gente mostrar o que é um extrato de cannabis, que se tem tanta polêmica, né, da planta, mas lembrando que são plantas que têm substâncias químicas que agem no organismo e pode ter efeito terapêutico. Quando a gente fala remédio, todo remédio ele pode fazer bem ou pode fazer mal. Depende de como se usa, né? Então a gente fala que toda substância química pode funcionar como um remédio ou como um veneno. É claro, minha formação é na toxicologia, né? Trabalhando com substâncias tóxicas. Tem algumas que realmente não têm efeito benéfico. Vou colocar algumas. Mercúrio, tá? Mercúrio, metal mercúrio, que estão usando aí no garimpo. Isso aí não tem efeito benéfico. Chumbo, cianeto, né? Já ouviram falar em cianeto, no gás cianídrico? Às vezes usa como raticida, né? Esse também não tem efeito benéfico, então a gente não pode chamar de fármaco, porque ele é realmente veneno. Mas o resto, quando a gente fala de planta, tem algumas plantas até que a gente chama de tóxica, por exemplo, a trombeteira, não sei se vocês conhecem, que é a Brugmansia flaviolenta, que cresce muito na região. Essa planta, ela tem escopolamina. O pessoal fala, não toma chá de trombeteira porque é alucinógeno. A escopolamina, ela é um princípio ativo utilizado para fazer o Buscopan, que é o metilbrometo de escopolamina. O problema é que lá na trombeteira, ele está numa forma química que ele entra muito fácil, né? Uma grande quantidade no sistema nervoso central e dá alucinação. Então a segurança é baixa. O que a indústria faz? Ela pega a escopolamina, no caso a Boehringer, não usa a trombeteira, é uma outra planta que eles cultivam na Austrália, que tem mais quantidade de escopolamina, e eles fazem uma modificação química para fazer o metilbrometo, para não entrar no sistema nervoso central. Então você tem o efeito periférico, que é para dor de barriga, né, para cólica, mas ele não tem o efeito central. A gente, na nossa casa, a gente não tem como fazer essa modificação química. Por isso que a gente fala, ó, essa planta é tóxica, é perigoso. Mas, por exemplo, indígenas sabiam usar a trombeteira de acordo com doses, né? Então, quando a planta, ela é difícil de preparar, porque aí já é a técnica de preparar, e é difícil de usar, a gente fala que é uma planta tóxica. Algumas plantas, elas agem no sistema nervoso central, alterando a consciência, né? A nossa psique. Então, ao longo da história, não é só o ser humano, né? Os animais usam compostos para alterar a consciência. Eu não sei se vocês já viram o documentário que mostra, por exemplo, do Discovery Channel, que mostra macacos comendo marula, a frutinha, né? E aí eles parecem que estão todos felizes lá, brincando. Ali na marula tem álcool, né? Tem fotos, por exemplo, de raposa comendo a manita muscaria, que é um cogumelo alucinógeno, né? Só que olha que interessante, o animal, de forma geral, ele sabe a dose.
para não morrer, comer demais pode morrer. E o ser humano, ele não é nem melhor nem pior que outros animais, ele é outra espécie que compõe essa natureza, né? Então ele também tem essa necessidade de usar substâncias tanto para a sua saúde, assim, controladores, né? Controladores físicas quanto mentais. Né? A gente fala que, por exemplo, o desamparo, a sensação de desamparo, as crises existenciais, ela é inerente a todo ser humano. Como a gente vai lidar com ela, né? Que a indústria hoje propõe o quê? De que maneira lidar? Toma um antidepressivo, toma um ansiolítico para você, às vezes você está numa situação que ela é incompatível com a sua natureza humana, né? Por exemplo, com a sua personalidade. Vou colocar a coisa mais prática, sei lá, um casamento que não é para você, um trabalho que não é para você, uma moradia, a saúde ela perpassa até pela arquitetura, né? Que não é para você, um trabalho que não é para você, mas o que aí você faz? Toma esse remédio para você continuar nessa situação, porque você tem que continuar nessa situação, seguindo esse sistema, porque isso é um modo de viver trazido pela Revolução Industrial, né? E o que a gente quer no projeto, notem que é mais do que a planta, é que as pessoas percebam o comportamento de saúde, tente resgatar o conhecimento tradicional, né? E melhorar a própria vida, a vida da comunidade. Então, quando eu falo da planta, a gente tem, por exemplo, trouxe a cannabis, estava falando com a colega aqui da coca. A gente ouve tanto, né, o uso conflituoso da cocaína, que a gente vê como pó, né, às vezes encontra aquele pino na rua, e as pessoas usando pó de cocaína. A eritroxon-coca, que a gente não trouxe aqui, né, porque já é mais difícil de conseguir, que ela cresce na região andina, Colômbia, Peru, Equador, ela é uma planta medicinal também. Mas para você fazer meio quilo de pó de cocaína, você precisa de 400 quilos de folha. É quase meia tonelada de folha de coca para você ter 1 quilo da pasta, que é o crack, chama aqui de crack, e meio do pó. Então, para ter ideia do isolamento. Já o uso como planta medicinal, ele é muito benéfico, principalmente na região alta, que o ar é rarefeito, tá? E as pessoas têm dificuldade de respirar. A cocaína e o alcaloide, que está lá em quantidade pequenininha, dá vasoconstrição, tá estimulando a vasoconstrição nos vasos, circula mais o sangue, chega mais sangue no cérebro e aquela tontura de estar na região que tem pouco oxigênio, ela minimiza, né? A pessoa vai se sentir melhor. Oi? Isso, é que a região alta, né, sem oxigênio a pessoa fica tonta, a pessoa fica bêbada, né? Pois bem, no caso da cannabis, a gente tem essa planta que ela na história coloca que existe, né, um registro histórico desde os períodos arqueológicos. Então se supõe que ela existe desde que o ser humano se tornou sedentário, que é 12 mil anos, né, quando surge a agricultura. É a origem de ser da Ásia, tá? Da China, Oriente Médio, mas ela se espalhou pelo mundo, né? Na Europa e na América do Norte se planta, e ainda se planta, né, muito cannabis para fibra, tá? Que é conhecido como cânhamo. Então o que é o cânhamo? É o caule dela, ele é muito resistente. É o caule que ele é tratado para fazer a fibra. Diz que os primeiros jeans da Levi's eram feitos com cânhamo, né? As velas dos navios eram feitas com cânhamo. O que é a diferença, por exemplo, de usar como cânhamo ou usar como planta medicinal? Você tem, quando a gente fala da planta, cannabis é um gênero, tá? Quando a gente a ciência, né, ela resolve classificar as coisas para ficar mais fácil da gente entender, né? Por isso a gente começa a dar nome para coisas, para a gente conseguir conversar e se entender, né? Pensem assim, que eu dou aula lá na UFRJ, eu falo assim, a gente divide, né, ciências exatas, biológicas e humanas.
Isso existe na realidade? Não. A gente separou as ciências exatas, humanas e biológicas para atender a limitação cognitiva, né, nossa, de não conseguir ver o contexto integrado, porque é difícil, né, ver o contexto integrado. Então, a gente também começa a dar nome às coisas para explicar para o outro, para entender. No caso da cannabis, esse nome, né, que eu falei, é um gênero. E ele tem uma família também, que é o quê? Coloca plantas com características parecidas. Ah, ele é da mesma família que a gente fala Cannabaceae, tem o gênero cannabis e o gênero Humulus, que é o lúpulo, por exemplo, que uma das espécies é o lúpulo, que faz cerveja, tá? Que é primo, no caso a Humulus é prima do gênero cannabis. A cannabis é considerado um gênero que tem uma monoespécie, né? Muito antigamente eles separavam assim, que era espécie, eles separavam em 3 espécies principais, Ruderalis, Índica e Sativa. Só que ao longo da história de tanto ter a manipulação genética, cruzas, se perdeu isso. Então, hoje se fala que é uma monoespécie, cannabis sativa, e aí você teria subespécies ou variedades, né? Então você pode ter uma planta, por exemplo, a índica, as folhas é mais gordinha, mais arredondada. Mas você pode ter uma planta que você olha e não identifica, né? Que você não consegue saber realmente se ela parece mais uma com a outra. O que a gente adota do interesse assim, químico, né? Assim, para a gente entender do efeito no organismo? A gente chama de quimiotipo. Ah, o que é quimiotipo? É qual o perfil majoritário químico dela. Então, no caso do gênero lá, a cannabis sativa, para começar ela tem espécie macho e fêmea, tá? O que dá flor, a gente chama de fêmea, a gente chama de pistilada. Mas ela pode crescer, por exemplo, como planta de semente, dá uns saquinhos, né, cheio de pólen, e essa macho, ela tem pouquíssimo princípio ativo, ela tem pouco canabinoide. Então não usa tanto quem fuma, né, como usa para poder estar, mas não serve essa espécie de macho. Essa é feminina. Essa é feminina, porque ela tem as flores, a gente chama também de inflorescência, tá vendo? É cheio de florzinha, né? Essas florzinhas, aí depois que pegam uma filipeira, vocês vão ver na figura que as florzinhas, se colocar uma lupa, tá cheia de bolinha transparente, que a gente chama de tricô. Dentro dessas bolinhas é que acontece o metabolismo da planta, porque a planta, ela é um organismo biológico. Em termos biológicos, eu falo que é um organismo como outros, né? É outra espécie, né? É planta, não é gente, não é animal, mas ela tem um metabolismo. Ela tem um metabolismo para formar tecido. Daí a gente vai ter, por exemplo, carboidratos, proteína, né, fibra, que a gente também tem um metabolismo que a gente forma aqui, ó, pele, tecido. E a gente tem um metabolismo que forma, por exemplo, o neurotransmissor, que já é uma menor quantidade. A planta, mesma coisa. Quando a gente fala de metabólito secundário, dos fármacos que está na planta, no geral, ele é formado para alguma função da planta. Ou atrair um polinizador para sentir no cheiro, ou é para atrair um polinizador, ou é para afastar algum predador, né? Principalmente é isso. Esse cheiro que vocês estão sentindo não é do canabinoide. Tá, lá na bolinha tem tudo, né? Tem um monte de fármaco. Mas não é do canabinoide. Esse cheiro é a mistura que a gente chama de terpenos, que formam o óleo essencial, que é limoneno, pineno, mirceno. Limoneno acho que já ouviram falar, né? Tá na folha do limão. Aquele cheiro forte da folha de limão. Tem limoneno na cannabis também, na flor. No alecrim. Então esses óleos essenciais que é formado por terpeno, eles que dão o odor, esse cheiro característico. E esses terpenos também têm propriedade farmacológica. Alguns que já foi estudado, que aí já a universidade, né, a ciência, a gente vai lá e isola o terpeno, testa no animal, né, no rato, para ver, a gente quer estudar como que funciona, se tem uma atividade, como que funciona. Então, aí, a gente tem muitos terpenos. Nas nossas análises lá na UFRJ,
a gente separou cerca de 10 majoritários, tá? Beta-cariopileno, pineno, mirceno, guaiol, beta-bisabolol, tem um conjunto que são os principais. Mas como que a gente chega, né, a isso? Por análise química, depois que a gente vai mostrar lá. A gente trouxe aqui a análise que a gente chama qualitativa. Para a gente chegar nesses terpenos, a gente já trabalha com análise instrumental, quantitativa, que já são equipamentos, né? Que não dá para trazer aqui, obviamente, que é equipamento que tem bancada. Mas dentro dessas flores, né, estão esses princípios ativos, que eu vou convidar, sem destroçar a planta, né, mas depois vocês, de forma delicada, né, passar a mão na florzinha e sentir que vai ficar uma resina, né? E fica parecendo uma cola. Essa cola, essa resina que está dentro dos tricomas é o que vem a ser os princípios ativos, que é retirado das flores na extração, tá? Para fazer o extrato de cannabis, que eles chamam de óleo, né? Quando a pessoa fuma a planta, ela está extraindo um lote, né? Canabicimento, e inalando aqueles princípios ativos. O que acontece? Ali eu falei dos terpenos, mas temos também canabinoides, tá? Que, os óleos essenciais a gente chama de terpeno. O canabinoide, quimicamente, a gente chama de terpeno fenólico. Para vocês entenderem que é meio que parecido, né? Esses canabinoides, eu falei de quimiotipo. A gente pode ter variedade de plantas principais, majoritários de canabinoides, conhece mais de 100, mas os majoritários é canabidiol e tetraidrocannabinol, né? O tetraidrocannabinol é o que todo mundo conhece quando fuma lá, que a gente fala que dá brisa, que é o efeito euforizante, a sensação de perda espacial, de tempo, espaço, ou em alta dose pode dar um efeito ansiogênico, que é de ansiedade, ou psicótico mesmo. Então a pessoa, isso aí pode mais acontecer com quando come, porque o fumar, a pessoa fuma e é muito rápido o efeito, então ela para tempo. Mas, porém, quem viaja, né, vai pra fora, come, sei lá, chocolate, brownie, não tem a noção, né, porque demora para fazer efeito. Aí quando vê, comeu demais, ou o que está acontecendo nos Estados Unidos, da criança pegar um chocolate e saber que é de THC e comer um monte, vai para o hospital, né? Então, assim, o efeito em alta dose pode dar efeito psicótico, taquicardia, né? Então, pessoas que têm problema de coração e vai usar um extrato rico em THC, tem que tomar cuidado, né? Mas o THC, eu falei desses efeitos conhecidos de fumar, mas não é só isso, ele tem os efeitos farmacológicos. Quais são? Antiemético, diminui náuseas e vômitos, principalmente para quem está em tratamento com quimioterapia, né? Aumenta o apetite, aí quem for falar é a larica. Aumenta o apetite, dependendo do quadro patológico, é importante aumentar o apetite. Diminui a dor, porque ele é analgésico, tá? E ele é antiespástico. O que é espasticidade? Pessoas que têm esclerose múltipla ou Parkinson têm muitas câimbras da contração muscular. E ele serve para isso. Por isso que a gente tem no mercado, nas drogarias do mercado, um medicamento que chama Mevatil, que é o mesmo do internacional que chama Fativex. Ele é uma mistura de THC com CBD, de tetraidrocannabinol com canabidiol, tá? Pois bem, quando a planta ela é rica em tetraidrocannabinol, ou seja, o teor do tetraidrocannabinol é bem maior do que o canabidiol, a gente chama de maconha, né? Quando eu falo a gente chama, quem chama? É o escrito, as regulações internacionais, né? Que diferenciou a planta para fibra, porque aqui no Brasil a gente não tem planta de fibra, não é isso também não é permitido, fábrica, é permitido. Mas aonde se diferencia, que eles adotaram esse nome de maconha ou marihuana, ou do inglês drug type, tipo droga, aqueles que têm tetraidrocannabinol acima do canabidiol, tá? Quando
o canabidiol é mais alto, ou a gente tem menos que 0,3% de THC, aí explicando para vocês a matemática, né? Que fala 0,3%, o que é isso? 0,3% é o mesmo que 3 miligramas por grama de flor seca. Tá? Para ter uma ideia dos teores desses fármacos, quando a gente pega uma planta perfil maconha, ou seja, perfil rico em tetraidrocannabinol, a gente pode ter aí 100 miligramas de THC por grama de flor seca. Ou 50, ou 120, é mais ou menos o que tem. Aqueles óleos essenciais que está o odor, está na ordem de 1000 vezes abaixo, embora a gente sinta o cheiro. Olha como a biologia é interessante, né? A gente não consegue sentir o cheiro porque o canabinoide está mais alto, mas dos óleos essenciais, que está na ordem de 1000 vezes abaixo, que a ordem dele é de micrograma por grama, a gente sente o cheiro. Então, quando eles falam que essa planta é rica em canabidiol, tem menos de 0,3% de THC, é que é chamado de cânhamo, ou do inglês o hemp, tá? Ou fiber type, tipo fibra, né? Mas assim, você olhando, não dá para diferenciar. Se ela estiver florida, você não consegue saber. A gente não consegue saber se essa planta vai dar canabidiol ou mais THC. E qual que é a diferença? Canabidiol é o que estão falando, né, que aparece na mídia, para epilepsia. Ele tem uma atividade paradoxal, contrária do THC. Ele tem efeito depressor do sistema nervoso central, anticonvulsivante, né? Para vocês saberem, assim, sei lá, quem conhece algum medicamento anticonvulsivante, pode associar. O que é anticonvulsivante? Carbamazepina, pregabalina. Qual? Pregabalina. Pregabalina. Qual que é aquele que é bem conhecido? Gardenal, tá? Esses são anticonvulsivantes. E o canabidiol também tem essa atividade, com uma vantagem farmacêutica, que ele tem menos efeitos colaterais, tá? E ele tem efeito também ansiolítico. Um ansiolítico conhecido é o Rivotril, tá? Então, por isso ele está sendo bastante buscado. Outro efeito que ele tem é de anti-inflamatório, né? Então, anti-inflamatório, o que é inflamação? A gente, quando dá aula, fala, eu sou de São Paulo, então a gente fala do dor, né? Inflamação é o que? É dor, rubor, calor e tumor. Então, incha, dói, fica vermelho, né? Esses são os sintomas. E quente, fica quente. Quando você dá um anti-inflamatório, no caso o canabidiol, se ele diminuir a inflamação, ele também vai diminuir a dor. Ora, se o THC também diminui a dor porque é analgésico, um potencializa o outro, né? Agora, se o THC é ansiogênico, dá efeito psicótico, o canabidiol é ansiolítico. Então ele diminui o efeito adverso do THC. Então, assim, uma planta bem legal, que a gente não acha que é muito difícil, seria uma que tivesse 1 para 1, tá? De THC e CBD. Mas o que a indústria faz, por exemplo, os Sativex? Eles pegam uma variedade em hemp, né, uma variedade rica em canabidiol, outra rica em tetraidrocannabinol, tira o extrato de cada uma e mistura, né? Aí eles têm a mesma coisa que a gente tem no laboratório, os equipamentos cromatográficos para quantificar e calcular quando põe de um, quando põe de outro, para ter aquela composição de 27 miligramas de THC para 25 de CBD, né? Sempre a gente tem que usar todo o aparato analítico para saber exatamente a composição química? Nem sempre, né? Então a gente acompanha os pacientes, a gente acompanha crianças que usam, e quando é criança, por exemplo, epilepsia refratária, às vezes tem dificuldade, não é às vezes não, em geral tem dificuldade de comunicação, você não consegue perguntar para ela, como você está sentindo, né? Você só vai saber se está fazendo bem ou não se você ver a compulsão. Então
esse cenário, a gente precisa de um controle estrito de dose, né? Quando a pessoa sente dor, né, um adulto que sente dor, é interessante saber o perfil do extrato, mas assim, quando tomar um perfil que tenha mais THC, a pessoa vai saber, ela vai sentir, né? E ora, dor, você sabe se você está se sentindo bem ou não. Então o que eu estou querendo dizer é que nem tudo, e isso vale para cannabis, vale para outros extratos vegetais, nem tudo a gente tem que ter um controle estrito de dose, né? Depende do caso. Em geral, quando a gente fala assim, vou fazer um remédio de planta. O que é um remédio de planta? Isso que eu falei da resina é o princípio ativo, né? O medicamento, a gente fala que é um produto tecnicamente elaborado, a definição até da Anvisa. É tecnicamente elaborado, destinado à finalidade preventiva, paliativa ou de fins diagnósticos. Isso é definido que é um medicamento, né? A gente pode fazer em casa? Pode, se você tiver o conhecimento, né? E um apoio nos casos que você precisa saber o perfil, a gente dá a melhor forma de fazer. Quem que deve dar esse apoio? O público, as universidades, o SUS tem que promover esse apoio. Mas a gente tem que saber como se organizar, né? Hoje a gente trabalha algo inovador, que é levar essa hard science, né, esses equipamentos todos, para pessoas, mas a gente sabe que é muito caro e que você fazendo um por um é inviável. A gente começou com ONG, com a associação, só que a gente viu problemas muito difíceis da gente sanar, que gerava risco de saúde pública. Que tipo de problema? A gente analisava o teor de canabinoides, a gente trabalha também com a Fiocruz, que faz microbiológico e metais, mas tem outros parâmetros de segurança quando você produz para muita gente, né? Vamos só pegar uma coisa, vamos tirar a cannabis da jogada, vamos pensar no alimento. Se você fazer um alimento para 1000 pessoas e esse alimento estiver contaminado, Escherichia coli, você vai causar intoxicação em 1000 pessoas. É diferente de um grupo pequeno. E aí pode ser um caso grave de saúde pública. Lembra da cervejaria Baker, da cerveja Belo Horizontina, contaminado com dietileno glicol? Até eles descobrirem que era o dietileno glicol, que era o resfriador da serpentina, que eles compraram, ao invés de propileno glicol, que não é tóxico, eles compraram o dietileno, que é mais barato, e vazou para a cerveja, demorou. A Secretaria de Saúde deu o nome de síndrome nefroneural, porque não sabia o que estava causando. E agora, pior, né, que a gente não sabe se é um vírus, está tudo mutando. Então, até descobrir demora. Então, a gente começou a ver essas questões de ter contaminação, a gente não conseguir controlar, porque a ONG vai, como fala, dispersar seu produto, né, fornecer seu produto. E a outra é que, por exemplo, a gente recebia um vidrinho da ONG, a gente fez esse lote, vai descobrir, a gente não analisava, estava ok com as concentrações, sei lá, estava 20 de CBD, 5 de THC. Aí o paciente comprava e levava para a gente analisar, que teoricamente seria o mesmo lote, aí estava mais diluído. Não tinha mais 20, tinha 5, tinha 2. O que a gente deduziu? Que para trazer aqui, traz beleza, ok, né? Mas aí a gente vai vender, precisa render, põe mais água no feijão, né? Vamos colocar mais óleo, porque eu falei, essa resina, você tira a resina, você vai diluir no óleo. Que óleo? Não é que cai o óleo da flor, não, tá? Você fala, óleo da cannabis. Não, a gente tira a resina, que ela é pegajosa, vocês vão olhar aí, bem pegajoso, e isso você tem que diluir no óleo. Quanto mais óleo você põe, mais diluído fica, né? O psicoativo. Você pode usar óleo de coco, não é muito legal óleo de coco, mas assim, triglicerídeos de cadeia média, que é purificado de coco, azeite, né? O azeite de oliva, até óleo de soja vegetal também usa. O Pratidona Dulce, eles usam óleo de milho para produzir, então pode ser qualquer óleo, na verdade. Por quê? Porque os canabinoides terpenos, eles são lipossolúveis, tá? Amigos de gordura. Então, se ele tiver em óleo, se ele tiver em álcool, alguma coisa que o seu álcool, né, você passa a gordura, ele sobe. Ele também pode ser um medicamento que seja uma tintura,
né? Pode ser em álcool também. Ou pode usar resina. O problema da resina é que é difícil de dosar. Importante, na flor, esses canabinoides que eu falei, eles estão nas formas ácidas. Eles não estão tetrahidrocannabinol ou canabidiol, eles estão ácido tetrahidrocannabinólico ou ácido canabidiólico. O que isso quer dizer? Que se você tomar o suco da flor fresca, não vai, agora para quem usa, né, pro barato, não vai dar barato, ou seja, não vai ter efeito, no caso do THC. Porque para ele ter efeito, ele precisa estar na forma neutra, que a gente chama descarboxilada. Então, outra coisa importante, vai fazer o extrato, tem que dar o aquecimento, ou para a flor seca, se for no forno, ou a resina, porque senão você vai ter as formas ácidas. Quem fuma tendo efeito, consegue fazer um logo porque põe fogo. Você está aquecendo e levando para a forma neutra na hora que está fumando. Tá? Mas se ele comer a flor, não está fazendo esse aquecimento. Então isso foi o trabalho também da gente ver que lá no começo, os homens, o pessoal que fazia, não dava aquecimento, punha direto no óleo, misturado, ficava aquecendo o óleo, que é uma manteigueira, na verdade, uma panela de uma Medical Butter, em 104 graus, e aquilo não era o suficiente para converter. Então o que a universidade quer levar? Isso daí, esse conhecimento de como fazer. E o que a gente espera trazer essas atividades, já com a comunidade, a gente quer chegar, né? Aí eu vou falar nossa sonho, né? O nosso tarde, de chegar, por exemplo, no posto de Itaipu, ter uma farmácia viva, por que não plantar cannabis em posto e outras plantas e ter um grupo para produzir, né? Para produzir esses extratos. Então, o orgânico, quando a gente fala de produção orgânica, é não usar praguicidas, agrotóxicos. Então, fertilizante mineral, porque ainda precisa desses estudos, de saber, por exemplo, se vai carregar algum composto em que possa contaminar o extrato. Tá? Por enquanto, o que a gente fez nos estudos foi de metais tóxicos. Na verdade, o INCQ fez o que eles chamam de perfil elementar. E não deu nada fora, tem muita gente que usa fertilizante, mas não deu nada fora do esperado para chá, que a gente comparou com a legislação de chá, estava tudo dentro do esperado, tá? E em questão de metais também. Então, a única vez que deu um chumbo alto, que a gente achou bem interessante, foi numa evaporação numa panela, que era eles fizeram direto na panela, que o certo de evaporar, quando extrai no álcool, que vai evaporar, o certo é fazer no banho de Maria, preferencialmente em vidro, né? Em algum recipiente que você não ceda partículas. E aí aconteceu de evaporar direto na panela e deu chumbo alto, pode ser que for contaminação da panela. E também não é legal fazer assim, porque aí é muito perigoso. Imagina você colocar álcool numa panela, aí não pode pôr fogo na casa, né? Tem gente que já vai perder a sobrancelha, pegou fogo, então não pode. O ideal é usar tipo aquele cooktop que chama de uma mesa, ou fazer banho-maria, enfim, com todo cuidado, área ventilada. Tudo bem, pessoal, eu deixei eu vou chamar o grupo ali, ó, o grupo do laboratório, até apresentar eles, vamos poder falar um por um. Mas a gente tem toda essa equipe aqui, está faltando gente também, porque o nosso projeto, então esse projeto é financiado pelo Ministério da Saúde. Desde dezembro, a gente ganhou o edital de saúde coletiva do Ministério da Saúde, que é um edital relacionado à ideia da Agenda 2030 da ONU, do One Health, que a nossa saúde está conectada com tudo. E essa atividade faz parte, eu não falei dos parceiros, nossos parceiros institucionais, a Fiocruz, Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, e o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Melissa que está representando, a Melissa é estudante de psicologia de campus,
projeto e a gente tem essa parceria e a gente está finalizando, né, agora início de julho, a jornada universitária em defesa da reforma agrária, Jura 2024. Eu participo como docente, levei o projeto da Jura desde 2018 e aí a gente está fazendo essa atividade como também fechar, né, essa jornada que eu não sei se muita gente sabe, mas junto com o MST tem várias universidades públicas, né, o UNB, o Unifesp, várias universidades públicas que faz todos os anos essa jornada universitária em defesa da reforma agrária. O tema desse ano é os 40 anos do MST. Então, também se tiverem curiosidade, a Melissa tem a vivência do que é um assentamento, como funciona no assentamento. E o projeto é para a gente levar, né, Melissa, para a Aeró também, né, que é dirigente do MST, levar para os assentamentos também as atividades e a ideia de ser autossustentável, a gente depender cada vez menos da indústria, porque a gente trouxe aqui os sábados, não é para vender projeto, depender menos da indústria. E eles podem fazer, e aí eu vou pedir para vocês pegarem mesmo depois as resinas para olhar. Vocês vão ver que tem um monte de resina que é escura, é resina que você consegue fazer. Se eles conseguem fazer e pôr até embalagem que não é muito... A gente chega para perto de você, a mesa. Não, aqui ó, eu queria pegar... Olha essas seringas aqui. Vocês veem que não tem mais, tá? Porque é de paciente, não pode ficar um nome de paciente. Tá, eu te cuidado de tirar aqui. Né? Que aí pode ser o nome da pessoa. Mas é o final, tá? A pessoa levou no final. Eu pedi, eu falei, quando termina, dou as embalagens pra gente poder fazer atividade. Mas vocês podem ver isso da Hempimed, que, gente, é uma resina que tirou da planta. Essa daqui que é medrofágio, também é a mesma coisa. Tá? Vocês olham ali, peguem, é uma resina que tirou da planta. O que vai diferenciar aqui é a embalagem. E, por exemplo, isso aqui não é medicamento, isso aqui não é tecnicamente elaborado, isso aqui não foi colocado em óleo. Antes eles vendiam tudo assim. Por que eu falo que é ruim, por exemplo, na resina? Para um adulto, dose, até que tudo bem se ele tiver um controle ciclo da dose. Mas quando você abre isso daqui, é igual pomada, sabe? Ele começa a sair e ele continua saindo. Aí você tem que tampar porque ele fica saindo sem você querer. E aí você está perdendo, isso aqui é caríssimo. Aí assim, ou você toma mais do medicamento, né? Uma mãe falava assim, aí eu vou dar pro meu filho, aí fica saindo, pô, então cara, não vou jogar fora, né? Eu passo o dedo e como também, né? Eu entendo, imagina, que isso é bom, se eu lítico, né? Eu também tomo, pra não jogar fora. Então assim, essas empresas, lembra, uma coisa importante, todos esses produtos que estão aqui, exceto o canabidiol da Prate, o resto é tudo registrado como suplemento alimentar nos Estados Unidos, tá? Ou na Alemanha, ou da onde veio. Não é medicamento, porque o medicamento, o que difere o medicamento, por exemplo, fitoterápico? Você tem que ter o marcador farmacológico e qual é a dose. O suplemento alimentar não. E aí as exigências da agência regulatória para dar o registro de medicamento, aqui é caro, nos Estados Unidos é carésimo. Então todas essas empresas, se vocês forem estudar, por isso que eu falo que a realidade tem que ser integrada, quando você é pesquisador, você for estudar o contexto antropológico, começou o quê? A galera da Califórnia, que é do movimento contracultural, que sempre buscou um estilo de vida diferente, começou a fazer o breeding, aperfeiçoamento genético das plantas de cannabis, viajaram, né, para fazer esse aperfeiçoamento e montaram, e acabaram montando empresa, juntando com o pessoal que também é de empreendedorismo,
Então, uma galera que muita gente fala assim, os canabistas, maconheiros, maconistas, não tem rótulo para nada, gente. Somos todos seres humanos e uns porque gostava, porque sentiu a necessidade, a questão da fronteira entre o medicamento e o que se chama recreativo, isso é uma fronteira também que não é um sim ou não, né? Lembrando que quando a pessoa usa para diminuir as suas dores, pode ser um medicamento registrado e ela começar a usar o que a gente fala de maneira nociva, que está fazendo mal para ela. E aí ela não consegue parar de usar. É o caso dos opioides, por exemplo, que nos Estados Unidos é um problema hoje, né? Então é importante a gente levar isso em consideração, né? Que a ideia sempre do que a gente faz tem que ser melhorar, porque essa é a natureza humana, né? Não pode ser nem rotular, nem não, criticar pelo criticar. Isso é pequeno, é muito menos do que a gente pode dar. Então a ideia é essa, eu vou colocar na mão dos meus companheiros e companheiras, estudantes. A Júlia vai liderar, né, Júlia, os testes colorimétricos junto com eles, e aí vocês podem ver os medicamentos, esclarecer as dúvidas ali, porque o que ela vai fazer é o que a polícia faz na perícia, tá? Eu sou professora no Freio de Toxicologia, minha formação, na verdade, é perícia criminal. Meu mestrado, doutorado, foi com a Polícia Científica, a Superintendência da Polícia Técnica Científica de São Paulo e com o IML de lá. Então vocês veem como a realidade é complexa, que a gente vai mudando as áreas de trabalho, né? E cheguei, ao invés de já fazer essas análises para a polícia, agora a gente faz também nesse contexto da independência do pessoal. Então as mesmas análises para identificar tetraidrocannabinol e canabidiol, para vocês verem que tem extratos de perfis diferentes. Então quando a mãe fala lá, eu vou dar extrato de maconha para o meu filho que tem epilepsia, não é legal. Porque maconha é THC não é legal para epilepsia, né? Quando o pessoal fala assim, mas meu filho funciona melhor com canabidiol e THC. Quando falam isso, que é a nossa experiência, né? Também a gente pode falar para todos, mas a experiência da UFRJ lá da farmácia é que quando tem o THC é até 0,3% e tipo 40% de CBD, ou seja, não é extrato de maconha, continua sendo extrato de cânhamo. Então é importante, seja o nome que dá, mas saber do que está falando, para não dar extrato errado, porque a gente já aconteceu no laboratório de uma criança, a mãe chegar, estava dando extrato, né, que comprou, assim, não era da empresa, nem de uma ONG específica, era clandestino, e ela começou a dar e aumentou as condições, assim, dava tipo 10 por dia, passou para 30. Quando eu analisei, obviamente que antes da análise ela parou de dar. Quando eu analisei isso, eu estava com 40 miligramas por ml de THC, praticamente não tinha nada de CBD. Então não é adequado. Aí ela falou, não, mas é que eu tinha visto no Fantástico, na rede social, que extrato de maconha era bom para epilepsia, eu não tinha dinheiro para comprar assim, comprei no mercado e estava dando, né? Então a gente tem que saber do que está falando para não ocorrer um acidente, tá bom? Bem-vindos e interajam. Só um detalhe, a gente vai depois dar uns formulários.